Boa tarde, rapaziada. Comecei com senhoras e senhores, sempre fico meio tenso de apresentar um cara do rock and roll com senhoras e senhores. É meio complicado, né? Ah, tudo certo. Faz parte. Lobão, me conta uma coisa. Seu primeiro livro foi uma autobiografia que você fez em parceria com outro escritor, não é isso? Não. Eu escrevi sozinho e o Otonholi, como jornalista, fez pesquisa de parte de imprensa. Ele simplesmente foi fazer uma pesquisa em todos os órgãos de imprensa que falaram sobre mim desde que eu me tornei uma pessoa pública. Mas ele nem escreveu, nem comentar sobre o que ele pesquisou, ele simplesmente decalcou e o texto foi todo meu. Você é considerado polêmico, né? Um dos adjetivos que colam em você. Eu achei importante, porque o meu relato era tão diametralmente oposto do que a imprensa falava, que eu achava curioso ter declarações de juiz, comentários de críticos e de fatos que se tornaram depois evidentes e para mostrar o despautério que é esse pessoal que fica se ofendendo com a minha pessoa, né? No Twitter isso acontece o tempo todo, né? Inclusive aqui no livro, no novo livro Manifesto do Nada na Terra do Nunca, tem um momento que você comenta dessas ofensas, quer dizer, que ofender virou uma coisa muito fácil, principalmente na internet. Eu sou um cara muito ofendível, né? Assim, as pessoas se ofendem com muita facilidade. A gente, não sei se a gente passou um período muito grande de ditadura, de censura, mas a gente se desacostumou a falar naturalmente. Olha, eu acho isso. Nada pessoal, assim, ó, você gosta daquilo? Não, não gosto. Não é que eu, por exemplo, você fala do Chico Buarque, por exemplo. Eu acho o Chico, o cara fala o seu desafeto, o Chico Buarque. Eu acho o Chico simpático. Eu gosto pessoalmente, só acho uma porcaria o que ele faz. Mas não é nada pessoal, entendeu? Assim, o Caetano eu já tenho problemas, eu achar do caráter dele ser falho, entendeu? Mas o Chico não, eu acho que ele simplesmente não fala ao pau, né? Só isso. Dentro do livro, inclusive, tem um capítulo que você comenta, na época que você estava na TV, né, fazendo o programa Liga, que uma das pautas que pediram para você fazer era sobre sertanejo universitário, que você, pessoalmente, pelo que eu entendi, não curte muito. Mas que o cara que você foi entrevistar era boa pessoa, você achou ele um querido. Não, aí o cara queria... o programa Pauta, eu tinha que me fingir de fã, evidentemente eu não fiz isso. Mas tinha muita gente que queria a pele do cara, a cabeça do cara. E eu não me concordava nem com um lado nem com o outro. O cara era gente fina, meu companheiro de trabalho, ralou um tempão, sabe? Eu falei pra ele, eu pessoalmente acho uma porcaria, mas pô, eu te respeito muito. Você abraçou o seu trabalho, o seu gênero musical aí, você fez a sua vida, tá entendendo? Não significa que eu vá comprar o seu disco e pedir o seu autógrafo, não é verdade? Então as pessoas não entendem esse limiar. E aí a gente fica um país muito jeca, de pessoas se ofendem. Por exemplo, não raro as pessoas falam, mas por que você é tão polêmico? E eu sempre respondo, olha, eu não sou polêmico, eu sou um cara que fui bem educado. Minha mãe sempre dizia, olha, seja sincero, seja honesto, fala o que está no seu coração, sabe, não seja hipócrita, sabe? Eu sempre falo, olha, isso, aquilo. Como qualquer pessoa deveria falar, entendeu? Agora, quem causa turbulência é a coletividade, a nossa cultura coletiva que é muito atrasada. As pessoas são muito atrasadas. Ora, bolas, já tenho 55 anos, já haveria ter tido um tempo de ter uma ressaca moral, se fosse o caso, né? Você, porra, acho que eu não estou agindo bem, né? Mas não, eu sei que eu estou agindo correto, eu sou um cara honesto. Eu falo o que eu devo, o que eu sinto, sabe? Eu acho que uma democracia, nós temos que ter liberdade de opinião, e não só ter liberdade de opinião. A gente tem que cultivar esse trânsito de ideias, sabe? A gente não pode ficar... Por isso que a gente, de repente, é um país esquizofrênico, com agora 70 mil mortes de assassinatos, mortes violentas por ano, assassinatos, e o país mais simpático do mundo, rebolativo, minhóquico. Então, alguma coisa está errada com um país que tem um índice, por exemplo, agora, a guerra da Síria, em 2 anos matou 100 mil pessoas, a gente mata em 1 ano 70 mil. E olha, pô, a gente não está numa guerra civil, mas estamos rebolando. Estamos no carnaval, não é verdade? Então, alguma coisa da psique coletiva brasileira está muito errada, né? Eu não estou nessa, né?
Você, inclusive, começa o livro com um poema, e muita gente te conhece como poeta, como compositor, principalmente de músicas. Ficou cafona isso, Não, né? mas enfim. eu acho que letra não tem nada a ver com poesia, viu? Esse é um poema mesmo. Eu raramente faço poemas, eu tenho, raramente, pelo menos, edito os poemas. Mas eu acho que quando se faz uma letra de uma canção, é uma letra. Eu sou letrista. Eu juntei as duas coisas. Eu sou baterista, na verdade. Eu acabei juntando as duas coisas na pergunta porque a poesia se chama Aquarela do Brasil 2.0. E a Aquarela do Brasil foi feita em 39 pelo Ari Barroso e tem essa coisa rebolativa que você comentou. Não, antes de qualquer coisa de ser rebolativa, ela é a uma exaltação. Né? Eu remeti a Aquarela do Brasil porque ela é, além de ser um samba exaltação, altamente ufanista. E o meu seria uma desexaltação, né? Uma exaltação de puto, né? Do cara exaltado, né? O samba que eu estou exaltado. Né? Então eu queria mostrar essa diferença de pontos de vista, já dando um diapasão no livro, diz assim, olha gente, não esperem misericórdia de mim em relação ao que eu vou dizer sobre o nosso país, e sobre o nosso povo, sobre nossa política e sobre nossa cultura. E existe uma crítica contundente à semana de 22, principalmente. Por que, especificamente, ali, esse ponto, a semana de 22, o Oswald, foi o ponto de partida nesse livro? Porque toda cultura que é fabricada, pensada, a psique brasileira, ela é toda, assim, se a semana de 22 é baseada na semana de 22, né? Macunaíma, antropofagia, ser mau caráter é legal, ser malandro é legal, ser precário é legal, ser preguiçoso é legal, sabe? Dar um golpe é legal, jabá é legal, propina é legal, sabe? Comer o outro porque você acha que o outro é melhor que você e você não quer dar crédito a ele, você o come como metabolismo mimético criativo, também é legal. E o pior, é um conceito que foi se sedimentando em 90 anos, e engraçado que foi uma semana que se propunha a quebrar paradigmas, e principalmente com uma academia, e se tornou uma coisa acadêmica, porque, verificando historicamente, depois da semana de 22, todos os movimentos de arte no Brasil, música, foram baseados, acreditando piamente e cada vez mais dando sedimentos culturais. Por exemplo, você pega o livro do Mário de Andrade, o Macunaíma, ele fez nitidamente troça. Ele estava sacaneando aquele cara, o Macunaíma. Aí você vem o Joaquim Pedro de Andrade, faz o Macunaíma nos anos 60, ele endeusa aquilo. E a partir dali, aí você tem o cinema novo, você tem a MPB, você tem o Eusébio Le Corbusier, você tem os mais fanáticos ramificações nacionalistas reativos, os fundamentalistas e os comunistas. O Partido Comunista foi criado mais ou menos na mesma época, mostrando que a nossa comunistice, o intelectual de esquerda, que é um campeão mundial de punheta de pau mole, que é um cidadão, é uma entidade corriqueira atualmente. Você vê o Caetano Veloso, você vê o Chico Buarque, você vê o Emi Sader, você vê a imprensa de esquerda, a patrulha ideológica que tem todas as redes sociais, os black blocs. Você vê que ontem saiu no 7 de setembro, só tinha gente financiada pelo governo. Era a CUT, era o PT, eram os black blocs, mídia ninja, tudo do PT. E aí o que aconteceu? O povo, em geral, sumiu da rua. Ficaram aqueles babacas quebrando todo mundo. Contra o capitalismo. Você tem que ser muito idiota para hoje em dia você querer ter uma mensagem comunista. Fincaram bandeira de Cuba lá em São Paulo, empunharam uma bandeira do Brasil com uma foice e um martelo em vez da ordem e progresso. Só bandeiras vermelhas. Pô, é muito ridículo. Isso aí é a cara da terra do nunca. Né? Porque é uma punheta. Ou seja, uma regurgitação, é um loop que as pessoas acreditam na falência. Porque são grupos de intelectuais observadores, não observadores históricos, que não dá para entender que Cuba é um dos piores lugares para se morar no mundo. Cuba é uma ditadura.
Então, como é que você pode criar um governo que apoia Cuba, dá dinheiro para Cuba, acata as ordens de Cuba e fazer uma comissão da verdade contra a ditadura aqui? Mas peraí, eu acho que qualquer ditadura é execrável, é injustificável. Agora, você não pode atacar uma ditadura defendendo outra ditadura, mas pior ainda, muito pior. E não só Cuba, o Irã, Coreia do Norte, Angola, todas as ditaduras sanguinárias da África subsaariana é totalmente subvencionada pelo governo brasileiro. Venezuela, aquilo é uma vergonha. A gente está num governo esquizofrênico e a gente está sendo massacrado. E o que minha proposta no livro é assim, a gente tem que tirar o hype da esquerda, como esse Fora do Eixo, Pablo Capilé, o Midianista, são uns idiotas, isso é tudo pau mole. Ninguém vai olhar para a tua cara e debater com você, nenhum deles debater com você, ninguém. Porque eles vão errar, porque eles não têm alguma argumentação. Porque a gente vai pesar pesos e medidas. Se você detesta a ditadura, então por que você apoia uma ditadura? Ele vai dizer que a Cuba não é uma ditadura? Como que as pessoas podem dizer, depois de 50 anos, que Cuba não é uma ditadura? Como você não vai dizer que a Coreia do Norte não é uma ditadura? Como é que você não vai dizer que a China não é uma ditadura? Então como é que eles podem ter simpatia pelo Mao Tse Tung? Com os dados, você não acha que o Hitler foi um filho da puta? Então como é que você acha que o Che Guevara não é um filho da puta? Como é que você acha que o Mao Tse Tung não é um filho da puta? Que matou muito mais, inclusive, que o próprio Hitler. Como o Stalin, como o Lenin, como o Khrushchev, todos esses filhos da puta, são todos uns psicopatas. E aí aqui no Brasil nós pegamos o pior da intelectualidade. E aí pegamos um comunismo latente do Oswald de Andrade, que é um dos representantes dessa esquerda festiva do Brasil, que é, vamos ser assim, aí o índio, por que a gente trata o índio como um primitivo neolítico? Pô, o índio já recebeu eflúvios da nossa civilização, vai inventar a roda, vai botar fica no cocar, mas vai botar uma roupa, vai para uma universidade, vai transformar sua terra numa coisa produtiva, sabe? Não vai ficar transformando num museu arcaico em céu aberto com lixão, prostituição, alcoolismo e suicídio em todas as reservas indígenas. Isso é um absurdo, você está entendendo? Isso é uma desinteligência. E aí a gente fica falando aqui e a gente fica sob a pressão desses filhos da puta o tempo todo. Sabe? Então tem que entender que são todos uns bunda moles, eles não têm uma argumentação que possa contrariar esses fatos que estão sendo falados, porque são fatos. São fatos. Mortes, miséria, sangue, arbitrariedade, totalitarismo, tudo isso são fatos. E eles não podem ir contra fatos. A gente tem essa intelectualidade brasileira que foi construída lá do início, de esquerda, buscando muito a esquerda como uma... Ou de ultradireita também, né? O Le Corbusier, o Plínio Salgado, também de ultradireita também. Era esse o ponto. E, pô, ninguém quer procurar de... Porque, afinal, qual era o contrário? Quer dizer, porque existia um movimento contrário. Tanto existia que em 64 acabou havendo uma ditadura contra isso tudo, contra o comunismo, né? Sim, era contra contra o comunismo. Na verdade, foi contra o comunismo mesmo, né? A gente estava vivendo um período de Guerra Fria, e eu me lembro disso. Pô, o Jean Goulart estava matando golpe. Aquele comício da Central do Brasil, os armazéns, o próprio Fernando Gabeira, eles estavam cheios de armas, sabe? E eu vi a sociedade civil toda saiu na rua pedindo para os militares tomarem o poder. O problema dos militares é que eles tomaram o poder, eu acho que deveria ter tomado, senão a gente virava como comunista, estava até hoje num cubão. Mas eles deveriam ter dado eleições e pronto, a gente acabou com o golpe comunista, e agora vamos deixar a democracia reinar, vamos deixar um civil entrar aí e deixar o curso seguir. Agora, sabe lá por que eles ficaram 23 anos nessa ditadura e é pior, matando gente dos porões, torturando, se tornando o prato cheio para que os comunistas se achassem vítimas e se vitimizam até hoje. Quer dizer, pior dos dois mundos, né?